sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, se lembrem que um dia vocês foram iluminados. Se lembrem que um dia vocês suportaram as aflições. E não apenas suportaram, mas vocês também ajudaram aqueles que passaram pelas mesmas coisas que vocês também passaram. E eu quero também que vocês se lembrem que vocês sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria tudo aquilo que foi tirado de vocês, porque vocês sabiam que aquilo que foi prometido para vocês é muito maior do que tem nessa terra. Diz a palavra do Senhor: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? Já oramos, podeis sentar em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que orem por nós, pois é muito bom quando a gente está aí, e é difícil quando a gente está aqui. Não é assim, pastor Diego? Porque a Bíblia diz que quem muito fala, muito erra. Amém? Mas nessa noite, com a oração dos irmãos, com a graça de Deus, a gente vai aqui, na medida do possível, tentar falar um pouco sobre o tema dado aqui, sobre essa questão de não deixar a sua congregação. O texto da carta aos Hebreus, ele foi um texto que foi escrito como uma resposta pastoral, uma resposta enérgica e cuidadosamente elaborada às necessidades dos crentes que estavam sofrendo uma certa dificuldade. O autor, ele segue um estilo de sermões no primeiro século que era muito comum e alterna entre a exposição da pessoa e da obra de Cristo e a advertência ao público para que tenha uma atitude de obediência e também de perseverança na presença do Senhor. Por meio de uma exposição detalhada sobre o Filho de Deus, além de advertências, além de desafios, ao contrário de outras cartas do Novo Testamento, Hebreus não se inicia com a identificação do seu autor. Até hoje, não se sabe quem foi o autor desta carta. Na opinião de muitos estudiosos, isso se deve ao fato de o livro ter sido escrito a princípio como um sermão para se pregar, mas não como uma carta. Passado o tempo, então, aquilo que foi escrito para ser um sermão para se pregar, passou então a ser uma carta para os crentes perseguidos. Quando a gente vai para Orígenes, ele chegou a escrever a respeito da carta aos Hebreus, e Orígenes ele disse o seguinte: só Deus sabe ao certo quem escreveu a epístola aos Hebreus. Clemente, que foi um dos pais da igreja, ele citou a carta aos Hebreus no ano 95 depois de Cristo. No entanto, provas internas nos mostram que, na verdade, esta carta ela foi escrita por volta dos anos 65 depois de Cristo. E um dos motivos pelo qual é que Timóteo ainda estava vivo, e pelo contexto que ele fala sobre a questão dos sacrifícios que eram feitos no templo, tudo indica que esta carta foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Há 3 linhas de pensamentos sobre o destinatário dessa carta, para quem ela foi enviada. A primeira linha de pensamento é que alguns acreditam que esta carta ela foi enviada para os judeus convertidos que moravam em Jerusalém. Já uma segunda linha de pensamento acreditam que esta carta ela foi enviada para os judeus que estavam sofrendo perseguição e que estavam refugiados na Antioquia. E já a terceira linha de pensamento acredita que esta carta foi enviada para os crentes judeus que estavam morando em Roma, que faziam parte da igreja em Roma. Quando nós chegamos nesta carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 24, nós encontramos o autor dizendo a seguinte expressão: transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Há alguns que interpretam por este versículo pensando que esta carta ela tenha sido escrita na Itália, mas na verdade não. Ao que parece é que ele estava escrevendo de volta para a Itália, provavelmente para Roma, enviando saudações dos cristãos italianos que estavam com ele viajando no exterior. Estavam mandando saudações dos irmãos de lá para a sua terra natal, lá em Roma. Quando nós começamos então a analisar toda a carta aos Hebreus, nós começamos a entender que
com as características que a carta traz, eu particularmente sou um dos defensores que afirmo categoricamente, devido às evidências históricas, arqueológicas e também bíblicas, que esta carta foi escrita para os crentes judeus que estavam na igreja de Roma. A igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Na verdade, a igreja de Roma, o que diz alguns historiadores, ela foi escrita por alguns crentes judeus que estavam no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que depois que foram cheios do Espírito Santo, começaram a dar lugar na terra, eles voltaram para Roma e lá possivelmente eles abriram a igreja em Roma. E quando nós começamos a analisar a história de Roma, nós observamos que nesse tempo da carta aos Hebreus, Roma tinha mais ou menos cerca de 1 milhão de habitantes. E judeus que moravam lá, era cerca de 40 a 60 mil judeus que faziam parte daquela região ali em Roma. A igreja em Roma não era muito diferente da igreja de hoje, pois lá havia desacordos, havia intrigas por bobagens de ponto de vista e também costume. Como exemplo, nós começamos a observar que lá eles começavam a discutir sobre se o sábado deveria ser guardado ou não. Eles começavam a discutir se tudo se podia comer ou se não se podia comer todas as coisas. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 14, só para nós entendermos o que o autor aqui, a carta aos Hebreus, está falando. E o que Paulo também escreveu sobre os romanos, em Romanos capítulo 14, versículo 1 em diante. A carta diz assim, a Romanos capítulo 14, versículo 1: aceitem os fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou assim. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E, com a ajuda de Deus, ficarão de pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para adorá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivermos é para a honra do Senhor, se morrermos é para a honra do Senhor. Portanto, quer viver, quer morrais, pertençam ao Senhor. Então havia discussão dentro da igreja de Roma, e os problemas ali não eram apenas internos, mas também externos. Os crentes dentro da igreja começavam a discutir bobagens de costume. Os judeus cristãos convertidos começavam a arengar entre si, dizendo: olha, estamos em Cristo, mas precisamos guardar o sábado. Outros diziam: eu já estou liberto, eu vou comer de tudo, vou comer carne de porco, porque tudo Deus purificou. Outro dizia: não pode, porque nós ainda estamos debaixo da lei, mesmo estando em Cristo. Aí Paulo diz: ei, deixa de bobagem, deixa de besteira, tem coisa mais importante para se preocupar, porque aquele que come e que não come, foi Jesus quem salvou. Quer comamos, quer vivemos, quer morremos, vivemos para o Senhor. Os cristãos em Roma, eles viveram uma época demonstrando grande perseverança, mas com o passar do tempo, foram perdendo aos poucos essa perseverança. E isso por quê? Quando chegamos por volta dos anos 40 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele assumiu a liderança de Roma. E Cláudio então, ele determinou um decreto que todos os judeus cristãos deveriam ser perseguidos. Bens deles foram retraídos para Roma, alguns foram presos e grande parte deles fugiram para Antioquia. Quando chegamos por volta dos anos 54 depois de Cristo, Cláudio morreu e quem assumiu o lugar de Cláudio foi Nero. Nero então revogou o decreto de Cláudio, o que foi que fez com que muitos judeus retornassem para Roma, tanto cristãos como não cristãos. Porém, quando chegamos por volta dos anos 64, Nero então, diz a história, coloca fogo em Roma. E a notícia se espalhou que tinha sido Nero que colocou fogo em Roma. Nero então, para escapar, Nero diz: não fui eu, foram os cristãos judeus que fizeram isso. Então, através disso,
Nero determinou que muitos judeus cristãos fossem crucificados, os bens fossem tomados, outros foram presos, outros foram feitos de tochas acesas para iluminar a cidade durante a noite, que fez com que muitos fugissem e outros vivessem escondidos em Roma para não morrer por causa da perseguição. E aí, isso levou o autor, a carta aos Hebreus, a trazer de volta à memória quem eles foram um dia. Esse é um dos motivos que defendo Roma como destinatário desta carta, porque lá haviam judeus convertidos que já estavam com as malas prontas para deixar a igreja, para deixar Jesus, deixar a graça e retornar aos rudimentos da antiga lei. Você já parou para pensar? Você um dia ser batizado do Espírito Santo, Jesus te tirar do lamaçal do pecado, te libertar daquela religião lá de fora que você sabe qual, te trazer para cá para dentro, te dar um banho de sangue, colocar um novo cântico na tua boca, firmar os teus pés sobre a rocha firme, e você de repente dizer assim: eu não estou aguentando a pressão, eu não estou aguentando o disse-me-disse, a fofoca, a perseguição, eu vou voltar para onde eu estava. Foi para esses que o autor dos Hebreus escreveu esta carta. É por isso que no capítulo 10, versículo 32 ao 34, o autor aos Hebreus ele diz assim: lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos publicamente e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passaram pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo que vocês possuíam. Sabiam que esperava coisas melhores para vocês que durarão para sempre. Sabe o que o autor está dizendo? Ei, se lembrem que um dia vocês foram iluminados. Se lembrem que um dia vocês suportaram as aflições. E não apenas suportaram, mas vocês também ajudaram aqueles que passaram pelas mesmas coisas que vocês também passaram. E eu quero também que vocês se lembrem que vocês sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria tudo aquilo que foi tirado de vocês, porque vocês sabiam que aquilo que foi prometido para vocês é muito maior do que tem nessa terra. Do que tem nessa terra. Ei, aqui nessa terra você pode pisar em rua de barro cheio de lama, a tua casa pode ter pingueira, pode ser a casa de um vão, mas em João capítulo 14 Jesus disse assim: eu irei vos preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que aonde eu esteja, vocês estejais também. João, quando teve a visão do Apocalipse, João disse assim: eu vi mansões celestiais, as ruas não tem buraco, as ruas não é de piche, paralelepípedo, nem tem lama. Ele disse assim: são de ouro e de cristais. É o que tem preparado para mim, para você. E é isso que o autor dos Hebreus estava dizendo aos crentes de lá, dizendo assim: ei, vocês sofreram toda a perseguição, toda a aflição, porque vocês suportaram com alegria, sabendo, convictos de o que tem preparado para vocês é para sempre na eternidade. E quando nós começamos a analisar a carta aos Hebreus, nós vemos que muitos deles haviam esfriados, não se desenvolveram no amadurecimento e nem na capacidade espiritual. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, a Bíblia diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que vocês ouviram. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante da palavra de Deus são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Veja, eles haviam esfriado, e através desse esfriamento eles não amadureceram, eles não se tornaram crentes maduros na fé. Agora tudo por quê? Porque não estavam na prática constante da palavra. Pode ver, pastor, todo crente que faz birra dentro da igreja,
todo crente que sai da igreja é crente que não está firmado na palavra. Porque a palavra é vitamina. A palavra é a base. A palavra é a maior profecia. A palavra tem vitamina de A a Z. É vitamina para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo, para janeiro, fevereiro, para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. É a palavra. É a palavra. É por isso que o autor de Hebreus diz assim: ei, vocês com tantos anos de crente, vocês já eram para estar maduros. Vocês não eram para estar pensando em desistir, nem deixar a vossa congregação. É necessário que vocês ainda tomem leite. Eu queria falar para vocês coisas difíceis, mas não posso falar, porque vocês ainda estão como criança, porque só os adultos entendem aquilo que eu quero falar. Pode ver, a gente vê muito crente fazendo assim, mas na primeira cara feia quer deixar Jesus. Me admita se eu estou errado. Quer deixar Jesus, porque é crente fundado no movimento, mas não na palavra. Porque aquele que é fixado na palavra, é como Jesus disse: correrão rios, vento, tempestade, e não derrubarão aquela casa, porque está firmada sobre a rocha. É a palavra. E os crentes de lá precisavam guardar aquilo que um dia eles tinham ouvido. É por isso que o autor diz no versículo 11 do capítulo 5: vocês se tornaram displicentes acerca do que um dia vocês ouviram. Sabe aquela questão de relaxar? De baixar a guarda? É o que eles fizeram. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 1, nós observamos que a teologia deles também estava distorcida. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, o autor diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Jesus disse assim aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Existe uma regra, existe um ensinamento que foi lhe dado desde o momento que você aceitou Jesus, e você deve precisar prestar atenção às verdades que você um dia ouviu, para você não se desviar das verdades que você ouviu. E por fim, devido à falta de amadurecimento, a teologia distorcida, a perseguição, o esfriamento, muitos chegaram lá a abandonar a Cristo e a igreja a qual pertenciam. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Você está entendendo o que o autor está dizendo? Que aquele que sai do seu lugar, que sai da sua congregação e decide retornar para os antigos rudimentos que antes pertenciam, é como pregar Jesus de novo na cruz publicamente. E aquele que age assim, diz o autor aos Hebreus, está expondo Cristo à vergonha. E quando chegamos aqui no capítulo 10 da leitura, onde está o nosso tema, o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um show de explicação sobre a antiga lei, sobre o sacerdócio, e como Cristo abriu o caminho novo através da cortina do tabernáculo, que nos leva até a presença de Deus, ao lugar santíssimo. Ele dá aos crentes 3 conselhos práticos. Versículo 23, ele diz assim: apeguemo-nos firmemente. Versículo 24, ele diz: pensemos como motivar. E no versículo 25 ele diz: não deixemos de nos reunir. Ou seja, firmeza, motivação e união. 3 itens necessários para não sair do lugar. Apeguemo-nos, pensemos e não deixemos de nos reunir. Para eu falar sobre isso, é necessário nós entendermos o que é igreja. Para nós entendermos aqui o que o autor quer dizer.
A igreja, ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. É Ele que orienta, é Ele que guia, é Ele que aconselha. A igreja é um órgão vivo que está em constante movimento. Se você olhar a igreja no sentido horizontal, você vai se entristecer, porque a igreja não pode ser vista no sentido horizontal. A igreja tem que ser vista no sentido vertical, de cima para baixo, aonde é feita de seres humanos imperfeitos que estão buscando a santificação para chegar no céu, assim como você. Então nunca olhe a igreja no sentido vertical, porque no sentido horizontal, porque se você ver, você vai se entristecer e vai querer sair do seu lugar. Mas toda vez que você olhar o defeito de alguém, você chega no espelho da tua casa e diz assim: qual é o teu problema? Tu estás agradando a Deus também? O mesmo dedo que aponta para os outros é 5 também, 3 também, então para tu. Faça isso, que se você fizer isso, eu tenho certeza que você não sai do seu lugar. A palavra está salgada, mas é remédio para mim, para a tua alma nesta noite. Teologicamente, a palavra igreja, ela provém do substantivo composto grego eclesia, o que alguns pronunciam eclésia, devido ao português às vezes o S tem som de Z, mas a pronúncia correta no grego é eclesia, que por sua vez é a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kalel, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora e kalel o sentido de eu chamo. Então o nome eclesia quer dizer eu convoco ou eu chamo. Quando nós partimos para a questão da igreja, nós entendemos que a igreja é um povo chamado do mundo para fora do mundo para servir e adorar ao nosso Deus mediante Jesus Cristo. Então veja que o sentido da palavra eclesia, ela tem um sentido de conjunto, de coletividade. No mesmo sentido, quando nós vamos para o dicionário e nós chegamos no dicionário e procuramos o significado da palavra congregar, o dicionário define da seguinte forma a palavra congregar, que é um transitivo direto e pronominal, que significa fazer ficar ou ficar junto, ajuntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se. Então veja que o sentido da palavra eclesia com o sentido da palavra congregar-se é o mesmo sentido de coletividade de um grupo de pessoas juntas por um objetivo. Porém, existe uma nova moda aí. A gente que anda muito por aí pelas igrejas, quando vai apresentar os visitantes, está aqui uma irmã que está sem quartel, aí levanta a mão, sem quartel. Está ali a outra que está desigrejada, que todo orgulho faz assim. É um movimento do inferno. Eu vou repetir. O movimento dos desigrejados e o movimento dos sem quartel é um movimento do inferno. E eu vou explicar. Como surgiu esse movimento dos desigrejados? O movimento dos desigrejados surgiu com a ideia de que as estruturas religiosas, ou seja, as igrejas, não são necessárias. Eles dizem assim: não preciso de homem me orientando, não preciso estar dentro de uma igreja para servir a Deus. Agora para pensar. Se nós como crentes que fazemos parte de uma congregação, nós lutamos todo dia para não pecar, imagina quem está fora, que não tem o apoio dos irmãos, que não tem o conselho do pastor e acha que é crente. Não é crente não. Eu duvido quem vive fora de uma congregação ser fiel a Deus. Olha o dedinho. É impossível. E o que os desigrejados defendem? Eles se agarram a alguns versículos bíblicos para poder dar base àquilo que eles acreditam. O primeiro texto que eles se baseiam é Mateus capítulo 18, versículo 20, quando Jesus disse assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Aí eles dizem: tá vendo? É melhor se reunir na casa da irmã Zefinha. Lá a gente faz um manto, faz o refly, tu profetiza, ele traz a palavra, daqui a pouco a gente tira a oferta e a gente fica na casa da irmã Zefinha mesmo. Aqui não tem gente que gosta de monte não, né? Assim, de casa dos outros não, né? Acho que não. Só que eles são um assassino da exegese do texto bíblico. Porque em Mateus capítulo 18, o 2 ou 3 aqui, não é referente a cultuar ao Senhor. O contexto aqui é quando o irmão tem algo contra outro,
e vai se reconciliar com o irmão. Então o irmão não quer aceitar o perdão do outro. Então chama-se uma ou duas testemunhas para testemunhar aquele ato de que o outro não quer receber o perdão. Aí é quando Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 nesse sentido, reunidos em meu nome, ali eu estou presente para testemunhar a situação. Um outro texto que os desigrejados defendem é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É assim, pastor? Eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. O Espírito Santo já habita em mim, porque a Bíblia diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sinto muito te decepcionar nesta noite, porque a igreja é um corpo e não corpos. É no singular e não no plural. Eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Se eu torar esse meu dedo midinho, o dedo midinho sozinho é corpo? Se eu tirar a minha orelha, ela sozinha é corpo? Ela só é corpo quando está no corpo, inserida no corpo. Então como é que alguém sozinho pode dizer que é igreja, se não está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo?